Boa noite. Então vamos aqui agora pregar esse capítulo aqui agora de Apocalipse 18. Então, vamos ver do que se trata no Apocalipse 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, o anjo que tinha o grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E chamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo o espírito imundo, e covil de toda a ave imunda e abominável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados acumularam até o céu, e Deus lembrou da iniquidade dela. Tá vendo? E Deus se lembrou é porque ele esqueceu um pouco, para se cumprir o tempo das nações. E tornou-lhe. Agora eu vou ler o 6. Tomai-lhe e dai com ela vós, tornai-lhe e dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras no cálice em que eu dou de beber, dai-lhes a ela em dobro. Quando ela se glorificou em delícias, esteve e foi-lhe. Quando ela se glorificou em delícia, esteve, foi-lhe outro tanto o tormento e pranto. Porque diz em seu coração: Estou assentado como rainha e não sou viúva, e não verei jamais o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, e morte, e pranto, e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que ajuda. E aos reis da terra, e aos que se prostituíram com ela, prostituíram, quer dizer, que não fala de prostituimento de homem e mulher, está falando prostituimento da palavra de Deus, os que se prostituíram na palavra de Deus com ela. Então vamos ver aqui o que fala mais para frente. E os reis da terra se prostituíram com ela, e viveram em delícias, e chorarão, tá vendo? Sobre ela, e prantearão quando virem o fumo do seu incêndio, e estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas e pérolas, e linho fino e púrpura, e de seda e de escarlata,
e de escarlata, e toda a madeira adonífera, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, ferro e mármore. Agora vamos ler o capítulo 13. O sinônimo e o cinamomo e amomo, perfume e mira, incenso, vinho, azeite e flor de farinha de trigo, e cavalgaduras, ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens, quer dizer, de corpos de homens. E o fumo do seu desejo da tua alma foi-lhe-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. E os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo teor do teu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que está vestida de linho fino, e de púrpura e de escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas, e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo o piloto, e todo o que navega em naus, e todo o marinheiro, e todo o negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, chamaram dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? Fizeram até uma pergunta: que cidade é essa semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e chamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos tinham naus no mar, e enriqueceram em razão da tua obsolência, porque numa só hora foi assolada. Alegra-te sobre ela o céu e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e a lançou no mar, dizendo: com igual impacto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Em ti não se ouvirá mais a voz de harpas, de harpas, de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artifício de que alguma coisa se achará mais em ti, ruído de mó, e em ti se não ouvirá mais a luz de candeia, não mais luzirá em ti, e a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Por que ele falou aqui? Vou parar um pouquinho para comentar aqui. E a voz de esposo e esposa não te ouvirá mais. Porque essa grande cidade é que casa os reis, que casa as pessoas da terra, que juntam esposo com esposa, faz um casamento. É essa que é a grande Babilônia.
porque os teus mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações enganadas pelas suas feitiçarias. Tá vendo? Quem acha que são denominações religiosas, essas que fazem casamento hoje, são apenas feiticeiros, feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Todos que foram mortos na terra, achou-se nela o sangue. Nenhum, todos que foram mortos na terra, achou-se o sangue nela, na Babilônia Grande. Por que aqui está falando da Babilônia Grande? Qual que é a Babilônia Grande? Todas as religiões juntas. Espero que gostaram do vídeo. Eu li o que estava escrito, né? Mas aqui no final aqui dá uma denominação, ó. E a luz de candeeiro não mais luzirá em ti, e a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Por quê? Porque quem faz casamento hoje é só o religioso e o civil. Mas aqui não está falando do civil, está falando da denominação religiosa, Babilônia Grande, né? As nações das religiões todinhas juntas, acumuladas. Então é essa aqui que está falando aqui, ó, na escritura. Então espero que gostaram do vídeo. E tá aí. O que está faltando cumprir agora, o 17 já cumpriu. Até no 17 já cumpriu. Está faltando o 18 agora. É só isso aqui, ó. O caimento da Babilônia Grande. Então preparem-se, que vai ser terrível. Agora eu vou ler o 19. E depois destas coisas, eu ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Senhor, nosso Deus, ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta. Por que aqui fala prostituta? Porque prostituiu a palavra de Deus. Viu? A palavra de Deus é uma, né? Ela prostituiu as escrituras de Deus. Porque a palavra de Deus, sabemos que a palavra de Deus é o Cristo, né? Então isso aí não tem nem contestação. Sabemos, lá em João fala, no princípio era a palavra era um Deus. Então já sabemos. Aqui nós estamos falando aqui da prostituta. Ela prostituiu. Em vez dela falar que o Cristo era a salvação, que o Cristo veio e morreu por nós, né? Que o Messias veio e morreu por nós, não. Ela pôs que era ela. Pôs que era prostituta. Por que ela é prostituta? Porque ela prostituiu a palavra de Deus. E havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia. E o fumo dela sobe para todo sempre. Tá vendo? Ela vai ser arrancada da terra, a religião falsa. Todas elas. Vai pensar que aqui o julgamento de Deus vem só para Babilônia principal? Não. Para Babilônia e suas filhas. Para todas elas. Tudo numa hora só. Numa hora só vai ser assolado tudo. Não numa hora literária, né? Dentro de um ano. Uma hora para nós e um ano para Deus. Dentro de um ano vai ser acabada. E na cidade que tiver alguma coisa dela, da Babilônia Grande, eu tenho dó dessa cidade. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono e dizia, Louvai ao nosso Deus, vós todos os servos, e vós que temeis
assim pequenos e grandes. Tá vendo? E ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Tá vendo? Regozijai-vos, regozijemo-vos, e alegramo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bondas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Tá vendo? Qual que é a esposa dele que se aprontou? Ele veio, não foi para salvar o ser humano? Então, essa esposa que se aprontou aqui é o ser humano. O ser humano já está pronto. Aqueles que o seguem, né? Aqueles que sabem que é ele que fez o sacrifício, ele é o último sacrifício. Não tem mais sacrifício a não ser ele. Não existe outra pessoa sem ser ele. A palavra de Deus é ele, a Bíblia. As escrituras só nós aprendemos que é ele. Porque a escritura testifica dele. Se eu testificar de mim, eu sou mentiroso, né? Então, por isso, eu não testifico de mim, eu testifico dele, através das escrituras. A escritura testifica de quem? Por mais que você tentou pôr coisas aqui na Bíblia, aumentar a palavra, sempre resta um pouquinho de você pesquisar, você vai descobrir, né, a verdadeira palavra de Deus e aonde está o Messias. E a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dada que vestisse um linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bondas do Cordeiro. Tá vendo? Por isso é que ele fez a última ceia antes da morte dele, né, que representa a morte dele, a última ceia, que representa a morte. E ele falou: não mais comerei esta ceia até que digas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Então, ó, e disse-me: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bondas do Cordeiro, quer dizer, refeição. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Eu lancei? Não. Quem lançou foi o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Ele se lançou a adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu coescravo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá vendo? E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Tá vendo? E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, que é o Cristo, né? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a tua cabeça havia muitas diademas. Por que sobre a sua cabeça havia muitas diademas? E tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Tá vendo? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Tá vendo? Por que que essa veste que era salpicada de sangue? Qual que era a veste de Cristo? Aqui. É a Bíblia. Salpicada de sangue é porque se corrompeu. Ele mudou. Essa palavra pode ser pronunciada. Essa aqui não. Queimou. A maior parte das escrituras queimou. Então essa aqui nós não podemos pôr não. Essa aqui vai contra nossa denominação religiosa. Essa aqui não pode. Essa outra parte aqui não pode. Essa aqui não pode. Não, essa aqui vamos deixar ela por enquanto.
Então essa aqui nós vamos pôr na Bíblia. Então eles fez uma Bíblia. Então essa Bíblia aqui foi feita, né? Mas com umas partes verdadeiras, né? Umas partes verdadeiras. As partes que eles acharam que ninguém ia descobrir. E o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, tá vendo? E estava vestido de uma veste salpicada. E o nome pela qual se chama a palavra de Deus. Quem se chama a palavra de Deus? Quem que tinha a veste salpicada de sangue? E o nome pelo qual se chama a palavra de Deus? Lê lá em João, você vê. João. Não é João de Apocalipse, não. Nem primeiro João. É João. Mateus, Marcos, João. Né? O livro de João. Lá fala. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Na Escritura Sagrada fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Né? E o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Então quer dizer que é o Messias, o Cristo. E a veste dele estava salpicada de sangue. Qual que é a veste dele? A veste dele é a Escritura. A Escritura estava todinha manchada de sangue. Por quê? Ela foi adulterada. E seguia-se o exército do céu em cavalos brancos, e veste de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo, e o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Por que que aqui está tão nervoso assim? O lagar da ira. É porque sempre Cristo anunciou, gente, protege o próximo. Ajuda o seu próximo. A Bíblia foi escrevida em torno do próximo. Não faz as coisas erradas. Então esse aqui é o furor dele. E no vestido da sua coxa tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabemos quem é esse também, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Muita gente se chama Senhor hoje. E ele falou, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Só existe um pastor, só existe um sacrifício, o último. Eu quero ver como é que esses pastores, essas pessoas vai fazer na frente dele. Com que cara que eles vão olhar? Eu também sou pastor. Fala, ué, mas vai existir só um, então é só eu que vou ficar, ué. Pensa pra você ver, sai dessa igreja enquanto você pode. Porque o tempo está pertinho mais do que você imagina. Eu vi um anjo que estava no sol. E vi um anjo que estava no sol. E chamou com grande voz, dizendo, a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Tá vendo? Ele chamou as aves para comer alguma coisinha? Foi para comer carne de pessoas. Não foi para comer mais nada lá. Ó. Quer ver? Para que comais carne dos reis. Tá vendo? Tá no 18. Para que comais carne dos reis, carne dos tributos, e carne dos fortes, e carne dos cavalos, e dos que nele se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. É por quê? Porque dentro das seitas religiosas tem todo tipo de pessoa aqui, ó. Tem pequenos, tem grande, tem rico, tem pobre, tem tudo lá dentro, sendo enganado. E lá dentro é desses aqui que vai comer as carnes. E eu vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra com aquele assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com o que enganou, e que receberam um sinal na sua testa, o sinal da testa, ou o sinal da besta na sua testa, e adoraram a sua imagem,
Esses dois foram lançados vivos no lago, no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a longa espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá aí, 19, capítulo 19, capítulo muito. Tá vendo? Aqui o anjo foi lançado no lugar do fogo. E eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Cadeia. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Tá vendo? E o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Agora eu fico pensando. Comentar um pouco aqui sobre isso aqui. Você viu? O dragão foi lançado no lagar de fogo e enxofre, né? Mas aqui já fala que o dragão, no 20, aqui ó, já fala que eu vi descer do anjo. O anjo tinha uma chave do abismo. Então o lagar de fogo é só a prisão dele. Ele foi lançado na prisão. Mas vocês que ficam adorando a besta aí, fica adorando a Babilônia Grande, não. Vocês, ó, o que foi feito com vocês? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês verem. E adoraram, ó, e os que adoraram a sua imagem, esses dois foram lançados no lago ardente de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá vendo? O diabo não foi morto ainda não, né? Mas vocês que foram na conversinha dele, no papinho mole dele, tá tudo morto já, ó. Ele não. Ele tá vivo ainda. Vai ser amarrado por 1000 anos. Depois dos 1000 anos é que vai ser morto. E vocês não. Vocês vão ser mortos. Pensa no que vocês estão fazendo. Pensa pra vocês verem. E eu vi descer do céu um anjo forte, e tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo. E ali o encerrou, e pôs sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Tá vendo? Ele vai ser solto de novo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Tá vendo? Aqui não falo de vocês mais não. Vocês já foi, ó, aqui, ó, já comeram as suas carnes. Agora aqui ele viu as testemunhas de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros, mortos, não reviveram até 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Tá vendo? Tem a primeira ressurreição, que é nos últimos dias. Depois dessa primeira ressurreição, as pessoas que estão morrendo agora só vai ser ressuscitado na última ressurreição, porque eles já morreram. Eles estão quietinhos no pó da terra. Eles não vai ser lançado aqui nessa tribulação, né? Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Observe você ver o tanto que o povo é bobo. Observe vocês vezes. Reinou com Cristo durante 1000 anos. Agora o Satanás é solto de novo. Observe você ver o tanto que eles é idiota. Tem gente bobo.
E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E saiu a enganar as nações de novo. E saiu a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e devorou a todos. Está vendo? O tanto de gentes reinou com Cristo por 1000 anos. Viu como é que é o reino de Cristo. Viu o tanto que é bom. Sofreu que no reino do diabo. Sofreu amargamente no reino do diabo. Porque esse reino agora é do diabo. É ele que está comandando aqui. Todo mundo sabe disso. Né? A gente vive hoje pela fé. Né? Ainda foi a juntar para a batalha com o dragão, com Satanás. Ah, vamos acabar com Deus, vamos acabar com Deus. Aí, ó, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos para matar Deus, a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e devorou a todos. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Está vendo? Atormentados não, eles foram eliminados ali naquela hora. Aquilo fala atormentado, mas só no singular. Mas, quer dizer, nunca mais vai ser ressuscitado. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja aparência fugiu o céu e a terra, que não se achou lugar para ele. Está vendo? E vi os mortos, grandes e pequenos, e que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu um livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Está vendo? Foi julgado segundo as suas obras. Está vendo? E deu o mar e os mortos nele havia. Ó. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui depois os que estavam mortos agora foi ressuscitado. Aí é o julgamento do grande dia. Por exemplo, se eu for morto hoje e eu for sepultado antes do grande dia do Cordeiro, aí eu só vou ser ressuscitado depois dos 1000 anos. Eu não vou passar esses 1000 anos aqui. É mais bem importante que eu morra agora do que eu espero. Mas se Cristo vir agora, eu vou ter que passar por mais essa provação. Que o Satanás vai ser preso, eu vou reinar com Cristo por 1000 anos. E depois o Satanás será solto para me tentar outra vez. Se eu for no papinho dele, eu vou estar lá junto, desses aqui. Se eu for no papinho do Satanás. E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja aparência fugiu do céu e da terra. Eu vou estar lutando contra esse. Mas o que vai acontecer comigo? Desceu o fogo do céu e devorou a todos. Entendeu? E eu vi, depois daqueles dias eu vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se rolos. Tá vendo? E abriram-se livros de rolos. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar e os mortos nele, que nele havia. E deu a morte e o inferno, deram os mortos que neles haviam. Está vendo? Haviam mortos tanto no inferno quanto na morte, que é um só. Morte e inferno é um só. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, inferno é lugar de morto. E cemitério também, todos dois que significa cemitério. Porque todos dois é lugar de morto. É lugar onde o morto está. E a morte e o inferno, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Dessa você não sai, não. Você nunca mais vai ser ressuscitado. Se você pegar essa aí.
Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora eu me pergunto, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, como é que eu vou estar escrito no livro da vida? É meu nome escrito lá no livro de Deus? Adenildo Pereira de Freitas, presente? Não, senhor. Né? Ou senão assim, ó, João Batista da Silva, presente? Não, senhor. Não, senhor. Escrito no livro da vida do Cordeiro, o seu nome tem que estar escrito na Escritura. E você tem que achar o seu nome, está aqui na Escritura. O nome de todo mundo está na Escritura. Como é que você vai achar que seu nome está escrito aqui? Deus não é amor sobre todos? Amai a Deus sobre todas as coisas? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita também no céu. Né? Ele não mandou Cristo, a palavra dele, não mandou a palavra dele para ser morto, para poder resgatar os pecados. Então ele é a porta, ele é que te salva. Cristo é que te salva, porque ele é a porta. Não mandou você amar o próximo como a si mesmo. Então você amou o próximo como a si mesmo. Você pegou Cristo, pois sobretudo, Cristo é sobre tudo, ele tem o poder de ser sobre todas as pessoas. Sem ele você não tem vida, sem ele não, que foi dada para ele morreu para ganhar essa glória, né? Então se você ama Cristo, você confia que é ele que vai te dar a salvação, que só tem ele, é só ele, mais nada. Aí você já está dentro desse conceito aqui, você já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí você já está escrito o seu nome. E qual seria o seu nome? Amar o próximo como a si mesmo. E aceitar o Cristo como o seu único meio de salvação. Aí você está escrito. Espero que gostem do vídeo, né? Desses 2 capítulos que eu li. Eu li o 19 e o 20, né? Depois eu vou fazer outro vídeo sobre o 21. E eu espero que compartilhe ele